Olá, seja bem-vindo ao programa Lição Interativa. É muito bom estar com vocês para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Hoje estamos fazendo um programa diferente, um programa gravado, onde vamos estudar a lição de número 10. Por que estamos fazendo isso? Porque neste fim de semana, 7 a 9 de dezembro de 2019, a nossa equipe aqui do estúdio, estará fazendo a transmissão do evento de formatura dos alunos da Escola Missionária. Mas não queremos passar em branco em relação ao estudo da lição da Escola Sabatina. Por isso, aqui está o vídeo, aqui está o estudo da lição dessa semana. E para estudarmos mais uma lição dessa série maravilhosa sobre lições que estamos aprendendo acerca do Espírito Santo, nós estamos recebendo aqui no estúdio para interagir conosco o nosso irmão Davi Germano. Seja bem-vindo, Davi. Muito obrigado pelo convite, por estar com todos da lição interativa. Muito bem. O Davi vai aparecer muitas vezes aqui na lição interativa nos próximos anos. Seja bem-vindo, Davi. Obrigado. Antes de nós passarmos ao estudo da lição, quero lhe convidar para que peçamos a presença do Espírito Santo nos guiando, nos orientando através desses estudos. Vamos fazer isso através de uma oração. Vamos orar, Davi? Pode orar. Querido Deus, amantíssimo Pai que habita nos mais altos céus, como teus filhos estamos diante da tua santa presença, gratos pelo teu amor, pela tua bondade, especialmente por neste momento estudarmos a tua santa palavra. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, prepara os corações. São bênçãos que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, a lição que temos para hoje, na continuação desta série sobre o Espírito Santo, lições do Espírito Santo, nós vamos aprender sobre uma representação figurativa que a palavra de Deus apresenta e existem algumas colocações, alguns simbolismos ligados a isto. E um deles diz respeito à operação do Espírito Santo, como essa operação acontece e pode transformar as nossas vidas. É uma lição da vinha. O que é uma vinha, Davi? Bem, lá no antigo Israel, os campos eram repletos de uvas, né? Onde ficavam as vinhas. Também as plantas da vinha eram uma representação muito importante. Inclusive lá na entrada do templo de Herodes, existia a representação de vinha. Algumas moedas da época também tinham figuras de vinha. Então, para o povo judeu, ela tinha uma importância muito grande, tanto pela sua beleza, como também pelo seu simbolismo na vida espiritual. Muito bem. Então, isso é uma vinha, né? A vinha nada mais é do que a planta da uva, né? Exatamente. O pé da uva. Mas, como bem colocou o Davi, era muito significativa para a nação israelita. E por isso, diversas vezes, a palavra de Deus faz menção da vinha num sentido figurado, trazendo lições espirituais para a nação. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João, capítulo 15, verso 8. E o pensamento inspirado, através de você, Deus deseja manifestar a santidade, a benevolência e a compaixão do próprio caráter dele. Contudo, o Salvador não exige que os seus discípulos se esforcem para dar frutos, apenas lhes pede que permaneçam nele. Interessante esse pensamento porque ele confronta às vezes alguns outros pensamentos, né? Ou pelo menos pensamentos particulares. Porque diz que o essencial para nós é estarmos em Cristo, permanecermos em Cristo, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Vamos ver sobre isso no decorrer da lição. Primeiro tópico, eu sou a videira verdadeira. Pergunta A. Que figura Jesus usou para descrever o relacionamento espiritual entre ele, o Pai, e os discípulos? Jesus usou aqui uma representação muito profunda quando ele afirmou que ele é a videira verdadeira. Não é simplesmente usar o símbolo da videira, mas ele afirmou que ele mesmo é a videira. Ele disse, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, ou seja, qualquer outra representação
que tire Cristo de cena não é uma representação da videira verdadeira. A representação da videira verdadeira, que é Cristo, só tem razão quando ele é o personagem principal. Se nós tiramos esse foco, já não podemos dizer que é a videira verdadeira. Então, Jesus é importância para nós, foi importância para os discípulos no passado e sempre será importância para a sua igreja através dos séculos. Muito bem. Então, o verso falou que Jesus é a videira, o Pai é o lavrador, o agricultor. E os versos seguintes, que inclusive não foram mencionados aqui na pergunta, mas os dois, enfim, os versos posteriores fazem menção de que os discípulos ou aqueles que seguem o caminho de Cristo são as varas, né? As Os varas. amos. Isso mostra o relacionamento do ser humano com Cristo. Sim. Não é simplesmente dizer que é cristão, mas é ter uma experiência com Cristo. Então, cada um de nós precisa ter essa experiência. E a experiência é diferente de uma pessoa para outra. Mas o importante para Deus é que todos tenhamos essa profunda experiência com o Senhor. De ligação no tronco, com né? Cristo, ter, vamos dizer assim, fazer provas com Deus, né? Todos nós passamos pelos turbilhões da vida, mas precisamos estar alicerçados, ligados à videira. Isso aí é essencial para nós alcançarmos a vitória final. Muito bem. Então aí nós vemos Cristo, que é a videira, nós vimos o Pai, que é quem cuida, é o agricultor, e nós vimos que os discípulos ou aqueles que aceitam a Cristo são os ramos, que, claro, devem estar ligados ao tronco, que é Cristo. A segunda pergunta deste tópico nos diz o seguinte: que significado bíblico é associado à videira? Qual o significado que o povo de Israel tinha em suas mentes em relação ao simbolismo da videira? Então, aqui o texto bíblico, o salmista, ele faz uma análise dizendo que trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Tu lhe preparaste lugar. Ela lançou profundas raízes e encheu a terra. Então, para os judeus, a videira, ela tinha uma ligação direta com o plano da salvação. Então, para os judeus, falando na parte espiritual, a videira estava associada a Cristo, a Deus. Então, a videira, ela tem uma relação muito profunda com a nossa salvação. Ou seja, quando eu estou ligado à videira, eu estou me apossando do plano da redenção, do plano da salvação. E a partir do momento que eu não tenho essa ligação, eu preciso ainda ter uma entrega ao Senhor. Então, é um significado muito importante. E aqui também o pensamento inspirado diz assim que os judeus baseavam sua esperança de salvação no fato de estarem conectados a Israel. Mas Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Não pensem que só pelo fato de estarem ligados a Israel, vocês têm direito de participar da vida de Deus e herdar a promessa. Somente por mim a vida espiritual é recebida. Então os judeus, eles achavam que estar ligados à videira é estar ligado a Israel, né? E Jesus mudou esse paradigma. Jesus afirmou que a videira é Ele. E é interessante que Jesus usa a palavra verdadeira, né, para enfatizar uma diferença. Eu sou a videira verdadeira, porque eles tinham essa dificuldade. Entendiam que a videira era a nação, né? Faço parte do povo de Deus. Então já estou salvo. Exatamente, era uma tradição, né? Então, muitos hoje também pensam da mesma maneira, por estarem na igreja, acham que estão com a salvação garantida, não importa se tem comunhão com Deus, se tem experiência, mas Jesus mudou isso. Então Jesus falou assim, não adianta vocês estarem na igreja, não adianta vocês frequentarem os cultos, não adianta vocês fazerem o trabalho missionário, mas se vocês não estiverem ligados à videira, vocês estão perdendo tempo, verdadeira, né? Então, o que é a falsa videira? Podemos dizer que a ideologia do povo judeu dizendo que por ser parte do povo de Deus estavam ligados à videira verdadeira, nós vemos que isso não é verdade. Estar ligado à igreja é apenas, vamos dizer assim, o resultado, mas a essência é estar ligado a Cristo. Ligado a Cristo, estará ligado à igreja e assim vem outros detalhes para frente. Muito bem. Então nós vimos nesse primeiro tópico que Jesus, ele é a videira verdadeira. Não é a nação israelita, não é
a igreja não é... Não, precisamos estar ligados a Cristo. Outras coisas, como disse o Davi, são consequências. Estar ligado a Cristo vai se refletir em muitas coisas. Vitórias na vida, neste mundo, vitórias na luta contra o mal, contra Satanás, transformação de vida, nós vamos ver inclusive isso mais para frente. Então, a ênfase é estarmos ligados à videira verdadeira. Exatamente. Segundo tópico, meu pai é o lavrador. Bom, primeiro tópico vimos acerca da videira, agora vamos falar um pouco do lavrador, daquele que cuida. De acordo com a lição da videira, de quem Cristo dependia? Então, Jesus, ele na sua forma humana, é interessante nós entendermos algo sobre a hierarquia, né? Que é algo muito comum no nosso mundo após o pecado. Então, lá no céu, aqui é bom a gente fazer aqui uma análise sobre a questão da divindade. Então, como os três trabalham em comum acordo, não existe essa questão, você é o chefe, eu sou o vice, você é o subchefe, alguma coisa assim. Não, lá não existe isso. No céu não existe hierarquia, né? Deus estabeleceu a questão hierárquica após o pecado, para as pessoas saberem a respeitar as autoridades, até que ponto elas devem se submeter, até que ponto não. Mas lá no céu não existe isso. Mas quando Jesus esteve na terra, na sua forma humana, então Cristo, na natureza humana, quando tomou a forma humana, ele era sujeito ao Pai. Então ele consultava o Pai, como diz o texto. Em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão o que vir o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz também. Ou seja, então, existia aqui uma dependência de Cristo do Pai, né? Cristo, ele não usou todo o seu poder, toda a sua glória, quando esteve neste mundo. Mas ele disse assim, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim também. Então, foi esta relação que Jesus colocou sobre a sua dependência do Pai quando estava na forma humana. Muito bem. Agora, quão ampla era a confiança de Cristo em seu Pai, no sentido de que todas as suas necessidades seriam supridas por Ele? É que Cristo não fazia nada de maneira independente. Tudo em comunhão com o Pai. Então aqui diz, não posso fazer coisa alguma por mim mesmo. João capítulo 5. Conforme ouço, assim julgo, e o meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou seja, Jesus, em todos os momentos, ele sempre sujeito ao Pai. Quando estava lá no Getsêmani, passando a sua pior angústia, a vitória de Cristo foi exatamente ali no Getsêmani, e ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ou seja, então, Cristo sempre fazia aquilo que estava de acordo com a vontade do Pai. Muito bem. Essa nota traz um pensamento que eu achei bastante interessante, uma experiência, né? Que é aquela da tempestade, quando Jesus estava dormindo no barco, os discípulos estavam desesperados, pensando que o barco iria afundar. E Jesus agora levanta, é despertado e levanta com a mais perfeita paz. E a nota menciona que essa paz vinha da certeza, da confiança que ele tinha de que o Pai ele protegeria, ele salvaguardaria. Isso de fato é confiança, né? Muitas vezes nós nos desesperamos diante de circunstâncias da vida, por quê? Nos falta a verdadeira confiança em Deus. Jesus não se desesperou em momento algum. Jesus não se teve assim desesperado como alguém desamparado. Por quê? Ele sabia que o Pai estava com ele. E isso ele deixava evidente tanto falando quanto na sua forma de agir. Às vezes até falamos, não, eu confio em Deus. Mas na hora da prova, esquecemos de Deus. Exatamente. Inclusive, aqui nós temos uma lição muito importante, dada pelo apóstolo Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Nós vivemos na era da ansiedade, né? Sim. Nós hoje já nos preocupamos como vai ser a nossa vida daqui 20 anos na frente, qual vai ser o futuro dos meus filhos, né? É claro que nós temos que ter algumas preocupações, nos preparar para o futuro, que a Bíblia mesmo fala sobre isso. Mas isso não deve nos consumir, né? Exatamente, isso tem consumido hoje a vida das pessoas, né? Então eu me lembro de uma experiência, um pastor certa vez foi visitar um empresário que era muito rico, ele tinha
muitos carros na garagem, mostrou seu patrimônio para aquele pastor, estava sofrendo de depressão profunda. E ele disse, olha, pastor, eu preciso resolver os meus problemas, eu não sou feliz, eu sinto um vazio no meu coração, mas, por favor, não me fale de Jesus. Ou seja, ele queria resolver todos os seus problemas, mas ele não queria recorrer à solução do problema. Isso pode acontecer conosco. Às vezes a gente fala do nosso problema para um, do nosso problema para outro, reclamamos, mas e quem é que pode dar a solução? Inclusive, Ellen White ela afirma que existem coisas que ouvidos humanos jamais deveriam ouvir, somente Deus. Então nós temos que procurar aquele que tem o poder de realmente resolver os nossos problemas. Porque se você conta para quem não tem a capacidade de resolver, não tem valor. Então, Jesus é que precisa ser consultado diariamente. Muito bem. Fazer como Cristo, confiar plenamente do Pai, né? Até a nota ainda traz um outro pensamento no comecinho que diz que ele se esvaziou completamente de si. E ele aceitava os planos do Pai para ele, os quais lhes eram desdobrados dia após dia. Devemos confiar. Deus está no controle da nossa vida, assim como Jesus tinha e manifestava essa confiança. Deus está no controle da minha vida, vou me planejar, vou me projetar, mas não precisamos nos deixar consumir pelas ansiedades, né? O que será do amanhã, o que eu vou comer, o que eu vou beber? Jesus mesmo disse, olha, o Pai Celestial não cuida das aves, das plantas. Vocês não são muito mais especiais diante do céu do que essas coisas pequeninas? Ele vai cuidar de vocês também. Pergunta C. O que a lição da videira nos ensina sobre o caráter do Pai? Nos ensina que Deus, Ele cuida dos ramos da videira, da sua vinha. Então, ou seja, aqui eu achei muito interessante o verso 3 que diz, eu, o Senhor, protejo-a e a rego a cada momento. Eu a protegerei dia e noite para que ninguém lhe cause dano. Ou seja, aqui fala sobre os seres humanos, né? Nós. Então aqui diz que Cristo, Ele cuida de nós, Ele cuida de seus filhos, como diz a Bíblia, a menina dos seus olhos. Então, quer dizer, mesmo em meio às tempestades da vida, mesmo em meio aos problemas, o Senhor sempre está conosco, o Senhor, Ele vem cuidando de nós sempre. E aqui diz que quando os homens pensavam que estava morta, Ele a tomou e a plantou do lado de fora do muro. O tronco deixaria de ser visível, estava oculto dos cruéis ataques humanos, mas os ramos da videira pendiam do muro. Esses ramos é que deviam representá-la, né? Então Jesus deixou bem claro que nós devemos representá-lo. Você, por muitas vezes, não precisa dizer que você é cristão. As pessoas vão ver, como disse o apóstolo Paulo, Cristo em nós, a esperança da glória. Ou seja, aonde o cristão passa, o cristão verdadeiro, ele impacta. As pessoas veem a verdadeira diferença. Eu lembro de uma vez, quando eu morava no Rio de Janeiro, eu estava num supermercado, e o supermercado fez uma promoção, que aquelas pessoas que comprassem acima de R$100 ganhariam um jogo de esmalte. E naquele exato momento da promoção, uma irmã, ela estava passando no caixa do supermercado, e a caixa disse assim, olha, você ganhou um jogo de esmalte, mas eu não vou te dar porque eu sei que você não usa. Ela não precisou falar que ela era cristã. A caixa daquele supermercado viu que ela era uma cristã. Então, quer dizer, o cristão, onde quer que ele esteja, ele faz a diferença. Exatamente. Uma carta aberta e lida, né? Lida por todos os homens. Né? Exatamente. Então, o Pai Celestial, ele manifesta o maior cuidado, tem o maior cuidado por mim e por você. Nesse segundo tópico, nós vimos então que Deus é o lavrador, o Pai é o lavrador, é aquele que cuida, aquele que zela, aquele que protege, aquele que trabalha a videira de tal forma que ela possa produzir a maior quantidade de frutos possíveis. Vamos para o terceiro tópico, né? Pergunta A. Vocês são os ramos. O que é necessário para que cada ramo cresça e dê frutos? Permanecer em Cristo. Não é simplesmente muitas almas, elas aceitam a Cristo, permanecem às vezes 10 anos ligadas à videira, né? Outras 20 anos, outras 30 anos, outras no fim da vida se desligam da videira. Então aqui fala sobre a permanência.
É você, porque, por exemplo, a minha experiência lá no início, quando eu aceitei Cristo como meu Salvador, ela precisa continuar. E às vezes o formalismo vai entrando na nossa vida e a gente se esquece do primeiro amor, como diz lá no livro do Apocalipse. Então, aqui a palavra do Senhor fala que é permanecer. Faça chuva, faça sol, venham tempestades, venham provações, que a gente tem provações dentro da igreja, fora da igreja. Então, nós precisamos permanecer. Como diz a própria Bíblia, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, é permanecer em Cristo. Então, a experiência com Cristo é uma experiência diária, contínua. Deus não me dá graça para amanhã, me dá graça para hoje. Então, eu tenho que estar ligado a Jesus hoje. Amanhã é um outro dia, é uma outra luta, é uma outra experiência. Essa experiência é diária, mas a essência é permanecer em Cristo independente das circunstâncias. Aqui faz menção, inclusive, do enxerto, né? Imagine que uma pessoa vai fazer um enxerto, que o enxerto é pegar um galho de uma planta que você quer o fruto, e você coloca no tronco de uma outra que você não gosta do fruto, né? E então você pega aquele galho e enxerta, coloca ali, raspa a casca, coloca ali uma em contato com a outra, cuida, não mexe de forma alguma até que os veios, os caminhos ali de onde correm a seiva que nutre as mais diversas partes da planta, então se unem e se tornam uma só planta, né? Agora imagine que você vai fazer esse processo de enxerto, mas hoje você põe aqui. Daí outro dia fala, não, vou pôr do outro lado. Daí no outro dia, não, vou pôr mais para cima. Não, acho que não está muito legal aqui, vou pôr mais para baixo. O que vai acontecer com o ramo? Vai morrer, né? Vai morrer. Por quê? Não permaneceu. É bem importante essa comparação e precisamos nos ater a isso. Eu queria compartilhar, Davi, aqui o primeiro parágrafo dessa nota, que nos diz o seguinte: essa relação espiritual só pode ser estabelecida pelo exercício pessoal da fé. Essa fé deve expressar total preferência da nossa parte, perfeita confiança, inteira consagração. Nossa vontade tem de estar completamente entregue à vontade divina. Nossos sentimentos, desejos, interesses e honra, identificados com a prosperidade do reino de Cristo e a honra de sua causa, recebendo constantemente dele graça e ele aceitando nossa gratidão. Então, estar ligado com Cristo, como disse Davi, é lutando cada dia, é estando exercitando a fé em cada dia entregando a vontade, entregando o controle das nossas vidas nas mãos do Salvador. E fazer a vontade de Cristo, Luzirley, não é algo natural. Não. Nós não nascemos com uma tendência natural para fazer a vontade de Deus. Tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que não presta, nós gostamos. É a mesma coisa que você chegar para uma criança e colocar na frente dela uma maçã e um sorvete. O que ela vai escolher? O sorvete. Faz bem? Não, não faz bem. Faz mal. Mas a natureza pecaminosa dela, nossa, minha e sua, prefere aquelas coisas que Deus não gosta. Então, nós não temos vontade própria de fazer a vontade de Deus. Nós precisamos de um poder maior. Então, quando o homem está ligado, ele se liga à videira e permanece, aí Deus lhe dá força agora, um poder superior, sobrenatural, toma posse da sua vida e te aconselha a fazer a vontade de Deus. Mas, humanamente falando, não tem solução, só Cristo. E como Cristo habita em nós? Porque a primeira pergunta fez menção de que precisamos estar ligados, né, a Cristo, permanecer em Cristo. Em outras expressões bíblicas, também se traz a colocação de que Cristo precisa habitar em nós. E é uma habitação permanente, não é que ele não é hoje habita, depois amanhã já não habita mais e depois, não. Permanecer. Como Cristo habita em nós? Então, aqui nós vemos aqui dois pontos importantes, né, que vem falando sobre permanecer em Cristo, ou seja, a palavra de Deus e as minhas palavras permanecerem em vós. Pedi o que quiserdes e vos será concedido, ou seja,
é permanecer em tudo aquilo que Cristo estipulou através da sua santa palavra. E no segundo texto nós encontramos um outro aspecto falando sobre o Consolador, o Espírito Santo, que é aquele que nos guia em toda a verdade. Mas a palavra de Deus, ela tem a ação de Cristo, tem a ação também do Espírito Santo e de toda a divindade. Uhum. Muito bem. Então é por meio da palavra. É interessante isso que essas palavras que você concluiu o seu comentário, porque a palavra por si só, sem o poder sobrenatural que lhe acompanha, o poder do Espírito Santo, afinal a lição fala do Espírito Santo, e o segundo verso inclusive enfatiza tanto a palavra, mas também a questão do Espírito Santo. Quantas pessoas não leem a Bíblia e se tornam ateus ou ateias, né? Deixam de acreditar em Deus. Mas por que para um a palavra é vida e para outros a palavra é morte? Então, existe algo que vem junto da palavra, né? Que é o Espírito Santo, que é o poder que transforma através da palavra, que é estudada, é lida, é considerada, é examinada com todo o cuidado. A Bíblia Sagrada, essa daqui, que precisa ser buscada, precisa ser compreendida, precisa ser examinada, mas não segundo os aspectos intelectuais, segundo aspectos culturais, não, segundo a atuação do Espírito Santo nas nossas mentes. É o Espírito Santo que nos conduz pelo que aqui está contido, pelos ensinamentos que aqui estão registrados. É o Espírito Santo que transforma essas palavras mortas em palavras vivas dentro do nosso ser. Como disse Paulo, né? Que o Evangelho é o poder de Deus para quem? Para aquele que crê. Né? Exato. Todos nós vemos no mundo hoje que as pessoas dão mais valor à filosofia, dão mais valor ao que os teólogos falam, do que pensadores dizem, do que a própria palavra de Deus. Né? Uma vez eu me lembro de alguém que disse que existem muitos livros bons, por exemplo, tem os livros de um autor chamado Augusto Cury, tem a sua importância, né? Mas eles não estão no mesmo patamar da Bíblia. E não substituem a Bíblia. Exatamente. Alguém uma vez me disse que os livros do Augusto Cury são melhores do que a Bíblia. Então, o que acontece? Mas a palavra de Deus, ela é exclusiva, ela é única. Né? Não foi alguém que teve a criatividade de escrever, foi inspiração direta do Espírito Santo. Então, e está provado que o brasileiro não gosta de ler. Então, esse é um grande problema para a vida espiritual, porque aonde está o caminho, a solução, a diretriz que você deve seguir, o mapa está na palavra de Deus. Aí você deixa de ler a palavra, aí você ouve o que um teólogo fala aqui, você ouve o que um pensador diz ali, aí você começa a se alimentar de algumas ideologias humanas e a ideologia divina você deixa de lado. E aí você fica igual um barco no meio de uma tempestade e não sabe para onde vai. Muito bem. Precisamos, então, como ramos, estarmos ligados em Cristo, permitindo que a palavra de Deus opere no nosso ser, através da influência do Espírito Santo. Quarto tópico, participando da natureza divina. Ao nos alimentarmos da palavra de Deus, obedecendo a seus princípios em nossa vida, o que acontecerá? Bem, então nós vemos aqui do resultado da ação da palavra de Deus na nossa vida. Então aqui diz aqui, 1 Pedro 1, 22 e 23, assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração, fostes regenerados, não de semente perecível, mas imperecível pela palavra de Deus que vive e permanece. Ou seja, o resultado da palavra de Deus é obediência, o amor fraternal com os irmãos, a tolerância, a paciência. Então são todos resultados de você dar ouvidos à palavra de Deus. Então aqui está o grande poder do Evangelho. É fazer com que alguém que tinha uma vida errante, como diz a Bíblia, aquele que bebia não bebe mais, aquele que jogava não joga mais. Então agora a vida é uma vida completamente diferente. E é o resultado do poder do Evangelho, que é a palavra de Deus. Muito bem. Então a palavra de Deus tem esse poder de regenerar, de transformar, de fazer de uma vida completamente devotada às coisas carnais, às coisas terrenas, e transformá-la numa vida pura, santa,
A palavra destrói a natureza carnal, terrena e comunica nova vida em Cristo Jesus. É uma promessa isso que nós estamos vendo aqui. É uma promessa para cada um de nós, né? Nós precisamos ser transformados pela palavra de Deus. Eu preciso ser transformado pela palavra de Deus. Acredito que você, acredito que o Davi também, todos nós precisamos permitir que a palavra de Deus opere isso em nós. Qual será o resultado de um ramo unido em vital conexão com a videira? São os frutos. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, ele disse que se os primeiros frutos são santos, a massa também é. E se a raiz é santa, os ramos também são. Ou seja, os frutos do Espírito, eles são resultado da operação do Espírito Santo na nossa vida. Existem pessoas, nós também podemos estar incluídos, que muitas vezes produzem frutos apenas para serem vistos pelos outros. Por exemplo, existe uma corrente filosófica que diz que se você fizer obras de caridade, você vai passar por um processo evolutivo e alcançar finalmente o paraíso, né? Mas aqui diz que os frutos que Deus opera são frutos santos. Você não faz aquilo porque você quer fazer, você faz porque o Espírito Santo habita em você. E é uma consequência natural, não é algo forçado. Você faz naturalmente, né? Então, esses são os frutos do Espírito, né? Você faz tudo aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Aqui diz que a massa é santa, a raiz é santa e os ramos também são. Ou seja, a videira que é Cristo é santa, né? Os ramos que são os seres humanos também são santos. Ou santificados, né? Santificados. Então, ou seja, todo o processo tem a mão divina. E o processo que tem a mão divina é aquilo que te leva para o céu. E é isso que nós precisamos. Exato. Eu quero considerar somente algumas frases dessa nota que diz assim: a alma morta em ofensas e pecados recebe vida mediante a ligação com Cristo. Pela fé nele como Salvador pessoal é que se forma essa união. O pecador une sua fraqueza à força de Cristo, seu vazio à plenitude dele, sua fragilidade à inabalável resistência do Salvador. Assim ele possui a mente de Cristo. Sua humanidade tocou a nossa humanidade tocou a divindade. Assim, pela operação do Espírito Santo, o homem torna-se participante da natureza divina. É aceito no amado. Se temos Cristo, que é o tronco da videira, se temos o Pai, que é o lavrador, que é o que cuida, é o que poda, é o que, enfim, protege a videira, se temos nós que somos os ramos, nós temos ainda a influência do Espírito Santo, que é aquele que faz com que aconteça essa verdadeira ligação entre nós e Cristo. É aquele que faz com que as virtudes de Cristo sejam válidas na nossa vida, né? E que através do seu poder, então, frutificamos. É maravilhoso nós percebermos aí como a divindade celestial trabalha em favor da humanidade. Somos pecadores, frágeis, fracos, falhos. No entanto, Deus vem, a divindade vem e dá todo o suporte, a ponto de nos transformarmos, a ponto de praticamente nos recriarmos, fazer-nos novos, dar-nos novo coração, para termos uma nova vida e uma vida eterna. É isso, Davi? Podemos ir adiante? Muito bem, vimos nesse quarto tópico, que nós podemos ser participantes da natureza divina, através da atuação do Espírito Santo em nós. Mas como que isso é alcançado? Como que eu vou permitir que o Espírito Santo trabalhe em mim? Buscando através da oração e buscando através do exame profundo das Sagradas Escrituras, pois é ali que encontramos a palavra de Deus. Aliás, porque ela é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Carregados de frutos. Quão constante deve ser nossa conexão com Cristo através do Espírito Santo? Aqui na carta aos Hebreus, vem falando sobre
é manter a nossa confiança inicial até o fim, ou seja, a primeira experiência, ela deve permanecer até o fim. Eu achei muito interessante aqui o comentário do Espírito de Profecia, que aqui diz que isso não é um contato casual, ou seja, não é algo do momento. Uhum. Ora sim, ora não. O ramo se torna uma parte da videira viva. A transmissão de vida, força e fertilidade da raiz para os ramos é livre e inconstante. Separado da videira, o ramo não pode viver. Da mesma forma, disse Jesus, vocês não podem viver separados de mim. A vida que receberam de mim só pode ser mantida por meio de constante comunhão. Sem mim, vocês não podem vencer um único pecado ou resistir a uma única tentação. É a mesma coisa que você planta, faz uma horta lá no fundo da sua casa e você não coloca água. Ela vai morrer. E assim nós precisamos da água da vida, que é Cristo, constantemente. Como diz aqui, manter a nossa confiança inicial firme até o fim. Então a vida do cristão, ela não pode ser medida pelas circunstâncias. Bem, eu sou da igreja porque minha família meus pais são, meus tios são, então eu sou da igreja. Aí, de repente, acontece alguma prova, uma reviravolta, e aí você fala, mas espera aí, aquelas pessoas que eram o meu alicerce, agora estão se desviando, eu vou me desviar também. Então, é o que diz aqui, manter a primeira experiência até o fim. Então, independente da circunstância, é permanecer. Igual o Jó. Jó, quando passou pela prova, a esposa falou assim, olha Jó, você já está acabado mesmo. Amaldiçoa a Deus e morre. Ele falou assim, mesmo que ele me mate, nele esperarei. E essa deve ser a nossa confiança, independente das circunstâncias. É permanecer do lado de Cristo até o fim. Amém. Amém. Vamos à última pergunta. O que surgirá de modo natural na vida de um ramo que esteja vitalmente conectado à videira? Esse ramo vai dar muito fruto. E aqui o apóstolo Paulo, em sua carta aos cristãos, a sua carta aos Gálatas, ele diz assim que o fruto do Espírito é amor. Interessante que o amor ele vem primeiro. Sem amor você não se entrega a Cristo, sem amor você não ama o próximo, sem amor você não faz evangelismo, não faz missão. Então o amor é a essência do evangelho. Sim. Alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, tudo isso aqui é um resultado da operação de Deus na vida do crente. Então, nós precisamos ter esses frutos nas nossas raízes. Só que isso não é algo, o crente ele tem que fazer um esforço sobrenatural. Não, é uma operação divina. Como disse o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, as obras são um resultado da sua experiência com o Senhor. Mas o crente precisa ter obras. Existe uma filosofia da teologia popular que diz que o crente, a graça de Cristo te isenta da obediência. Mas isso não é verdade. O cristão, ele obedece naturalmente. É um resultado da entrega a Cristo. Exato. O filho que ama o pai é obediente ao pai. Exatamente. Isso é muito óbvio, é algo assim que discutir que pode existir fé e confiança em Deus sem obras é simplesmente jogar por terra o natural das coisas, né? O filho que é desobediente, por mais que ele jure amar seu pai, pais, julguem. Não ama de fato, né? O filho que ama vai dar carinho, vai dar atenção, vai prestar o devido respeito e obediência ao seu pai, né? Na nossa relação com Deus não é diferente. O filho o crente que declara amar a Deus, ele vai procurar de todas as formas fazer aquilo que agrada a Deus. Isso é natural. O que eu acho interessante no Evangelho é que a transformação do coração, a transformação do caráter, é algo que o ser humano não consegue entender como acontece. Nós sabemos apenas do resultado. Uma vez um pregador, ele usou uma ilustração que eu achei interessante. Ele disse assim, olha,
Uma vaca preta come capim verde e dá leite branco. Ele quis fazer uma analogia com a transformação do caráter, os frutos que o Espírito Santo opera. Então a gente não sabe exatamente como acontece, mas nós sabemos que o resultado são os frutos, né? Então eu achei muito interessante essa colocação, que eu acho que nós também devemos ser guiados pelo Espírito Santo e produzir frutos dignos de arrependimento. Eu quero destacar algumas frases dessa nota, alguns pensamentos que dizem o seguinte: permanecer em Cristo quer dizer fé viva, fervorosa, refrigerante, que opera por amor e purifica a alma. Quer dizer receber constantemente do Espírito de Cristo uma vida de consagração sem reservas ao seu serviço. Onde quer que exista essa união, as boas obras aparecerão. A vida da videira se manifestará em perfumosos frutos nos ramos. E no final diz assim: quando vivermos pela fé no Filho de Deus, os frutos do Espírito serão vistos em nossa vida. Nenhum deles faltará. Amém. Louvado seja Deus por isso, né? Que viver esta vida que Deus quer que vivamos não é algo que será fruto do nosso próprio esforço ou merecimento. Porque se assim fosse, jamais alcançaríamos. Mas graças a Deus que para vencer o mal, para vencer o pecado, para vencer as tendências ruins do nosso coração, Deus nos dá força. E se Deus nos dá força, então nós podemos vencer, podemos ter uma vida diferente neste mundo. Por isso que precisamos entender e estudar o assunto da graça. Sim. A graça foi a mensagem predileta do apóstolo Paulo. E ele alcançou a vitória porque ele entendeu a mensagem da graça. E é isso que eu, que você, que todos os nossos internautas também precisam entender, o que a graça de Deus é capaz de fazer na vida do ser humano. É algo que nós vamos levar toda a eternidade estudando. Davi, eu gostaria que o senhor olhasse para aquela câmera e fechasse então com um apelo para todos os nossos internautas que acompanharam o estudo dessa lição. Então, queridos amigos internautas, depois de nós estudarmos assunto tão profundo falando sobre a videira verdadeira que é Cristo, o nosso apelo é que você possa fazer uma autorreflexão da sua vida, aonde você tem falhado, o que ainda falta para você entregar sua vida ao Senhor. Que você possa dizer as mesmas palavras do apóstolo Paulo: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que você possa ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Muito bem. Davi, muito obrigado por esse momento que você passou aqui conosco, onde podemos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Foi um prazer estar participando da lição interativa. Que Deus possa abençoar todos os nossos internautas. Amém. E obrigado você que acompanhou durante esses momentos o estudo dessa lição. Na próxima sexta-feira nós voltaremos para continuarmos aprendendo. Ainda temos mais algumas lições acerca do Espírito Santo. Que o Senhor lhe abençoe e até lá.